Meninos, a prof ficou de postar essa correção para vocês, tá bom? Os exercícios que ficaram faltando da apostila. Paramos no número 3. Então, os trapézios retângulos representados abaixo são chamados de ABCD, semelhante, né? Que esse tiozinho, lembra que nós falamos? Semelhante com RSPQ. Então, esse é semelhante com esse. Letra A. Identifique os vértices do trapézio RSPQ, cujos ângulos internos são retos. Se eu sei que esses dois trapézios são semelhantes, então quais são os vértices que são correspondentes? O B é correspondente com S e o A é correspondente com R. É só olhar a forma deles. Então, aqui neste trapézio, os que possuem os ângulos retos são os vértices R e S, ok? Letra B. Calcule a medida do lado AB do trapézio maior. A medida do lado AB. Olha o que a prof fez com esse trapézio. Eu fiz uma reta aqui, ó, dividindo esse trapézio, formando um triângulo retângulo e formando um retângulo. Quando nós formamos um retângulo aqui, os lados opostos são iguais. Então, eu posso dizer que este lado AB é igual a este daqui que eu acabei de criar e chamei de X. Como eu acabei de criar um triângulo retângulo, ó, eu tenho um cateto, eu tenho a hipotenusa e quero descobrir o outro cateto. Então, Teorema de Pitágoras aqui no cantinho, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 igual a 9 mais x ao quadrado. O 9 está somando, eu passei subtraindo, 25 menos 9 igual a x ao quadrado. X ao quadrado igual a 16, raiz de 16, que o x ao quadrado transforma em raiz, x igual a 4. Então, descobrimos que este segmento vale 4. Como nós montamos um retângulo e os lados opostos têm a mesma medida, então eu também sei que o AB vale 4 centímetros. Letra C. Quanto medem os lados QR, RS e SP do trapézio? Se nós sabemos que esses dois trapézios são semelhantes, então eles possuem uma razão de semelhança, eles têm lados proporcionais. Então, o único número que eu tenho aqui para achar essa razão de semelhança é o 4. Então, eu vou pegar o lado correspondente dele do outro trapézio e monto a minha fração. Ó, 5 quartos, montei a minha fração. Eu quero descobrir primeiro o lado PS. Só que, ó, se eu comecei a fazer a razão do amarelo para o lilás, então a minha outra razão também tem que ser do amarelo para o lilás, não esquece disso. Então, 5 quartos, que são os meus lados correspondentes. Como eu quero descobrir o lado PS, eu tenho que relacionar ele com o lado correspondente, que é o meu lado BC, que vale 6. Então, ficou 5 quartos igual a 6 sobre PS. Multiplicando cruzado, 5PS igual a 24. O 5 está multiplicando, passei dividindo. 24 dividido por 5, 4,8. Agora, vamos descobrir o QR. Ó, o QR é correspondente com o meu 9. Então, eu vou continuar usando 5 quartos. Então, 5 sobre 4 igual a 9 sobre QR. Observem que o 5 e o 9 que está no meu numerador, 5 e o 9 que está no meu numerador são desse meu trapézio amarelo. E o 4 e o QR que está no meu denominador são do trapézio lilás, tá bom? Então, multiplicando cruzado, 5QR igual a 36. O 5 está multiplicando, passei dividindo. 36 dividido por 5, 7,2 é o tamanho do meu QR. E por último, está faltando o nosso RS. RS é correspondente com o AB. E o AB nós não descobrimos no exercício anterior que vale 4? Então, olha lá. 5 sobre 4, de novo, esses dois lados correspondentes. E o 4 com o RS, que são os lados correspondentes. Multiplicando cruzado, 5RS igual a 16. 5 está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 5, 3,2. Próximo, número 4. Uma empresa europeia construiu um avião solar como na figura, objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. O avião solar tem comprimento AB igual a 20 metros e uma envergadura de asa CD igual a 60 metros. Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos alunos foi, olha a escala, 3 para 400.
A envergadura CD na referida maquete, ou seja, no meu desenho, eu vou ter que resolver. Então, o que eu sei? Que uma escala é igual a desenho sobre real. De novo, escala é igual a desenho sobre real. No lugar da escala, a prof substituiu por quem? Pela escala que o exercício nos deu. 3 sobre 400. Aqui não seria o meu desenho? Então, quem que é o meu desenho que eu quero descobrir? O CD. E quem é o real relacionado a esse CD? 60 metros. Mas lembra que tem que passar para cá como centímetros. Então, 60 metros, transformando para centímetros, multiplica por 100. Então, 60 vezes 100, 6.000. Coloquei aqui. Agora, multiplica cruzado. 400 vezes CD, 400 CD. 3 vezes 6.000, 18.000. 400 está multiplicando, passa dividindo. 18.000 dividido por 400, CD igual a 45 centímetros. Letra C, ok? 5. A figura mostra a planta baixa de um quarto de hotel, que conta com uma cama de casal, uma cama de solteiro, 2 criados mudos e uma bancada para televisão. Isso daqui vocês teriam que usar a régua de vocês, tá? Muito atenção nesse exercício. A cama de casal desse quarto tem 1,40 metros por 2 metros. Com essa informação, determine a escala com a qual foi elaborada a planta. Nós sabemos que a escala eu consigo determinar através da medida do desenho sobre a medida do real. Lembrando que o desenho real tem que estar em centímetros. Então, eu fui lá, peguei a medida de 2, ó, se a cama de casal ele tem 1,40 por 2, quer dizer que esta é o meu tamanho menor e este é o meu tamanho maior. Então, eu coloquei os 2 metros para não trabalhar com unidade decimal. Então, prestem atenção, ó. Se eu peguei esses 2 metros aqui, eu preciso saber quanto que ela tem no desenho para eu poder calcular a minha escala. Então, a minha escala é igual. Se vocês pegarem a régua de vocês e forem lá e medirem na apostila de vocês, vocês vão observar que tem 5 centímetros. 5 centímetros de comprimento daqui até aqui. Aí eu coloquei o desenho, então é 5 centímetros e o real seria 2 metros. Mas como tem que estar em centímetros, multiplica por 100. 2 vezes 100, 200. Simplificando aqui, fazendo a fatoração para deixar na fração irredutível, simplificando, dividindo por 5, 5 dividido por 5, 1. 200 dividido por 5, 40. Então, a minha escala ela está de 1 para 40. Letra B. Quais as dimensões reais do quarto? Se nós acabamos de descobrir a escala, então nós conseguimos descobrir o valor real. Nós não acabamos de falar que a escala é igual a desenho sobre real? Então, olha o que a prof fez. Substituiu no lugar da escala o 1 sobre 40. E agora eu vou aqui substituir o meu desenho. Peguei a minha régua novamente e fui lá e medi os 7 centímetros. Onde que eu achei os 7 centímetros? Aqui, ó. 7 centímetros eu encontrei. Vou ver quanto que vale a medida L. Então, multiplicando cruzado, 4L vezes 1L, 40 vezes 7, 280 centímetros. Ou, transformando em metros, divide por 100, 2,8 metros. Agora, eu vou descobrir a outra medida, que é esta daqui, ó. Então, eu coloquei 1 sobre 40, que é a nossa escala. O nosso desenho, eu vou pegar a nossa régua e vou fazer a medida novamente. Na realidade, é o comprimento, né? Deu 10,5. Multiplicando cruzado, eu tenho C vezes 1 igual a C. 40 vezes 10,5, 420 centímetros ou 4,2 metros, ok? Então, ó, comprimento e largura. Da prof ficou um pouco desconfigurado porque ela mexeu na hora que colocou para cá. Bom? Mas é só fazer a medida de vocês aí. Comprimento e largura. E usar a escala que nós fizemos na letra A. Exercício número 1 no rumo do ensino médio. O pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, a largura e o comprimento da pegada na fotografia estão indicados no esquema.
A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são, respectivamente, iguais a... Observe, ele te deu o comprimento real da caneta e te deu o comprimento do desenho da caneta. Então, se nós temos o desenho, nós temos o real, nós conseguimos achar em qual escala ela está colocada. Se minha escala é desenho sobre real, 1,4 e 16,8. Os dois estão em centímetros, então ficou fácil. Multipliquei por 10 para tirar essa vírgula, 14 sobre 168. Simplificando novamente, para deixar na forma irredutível, a minha escala está 1:12. Agora vamos lá. Resolvendo o comprimento da minha pegada, eu tenho a minha escala 1:12, o desenho 3,4 e o comprimento é o que eu vou encontrar. Só que observem, ó, a minha resposta já vai dar em centímetro. Então, o que eu achar aqui não precisa fazer conversão nenhuma. C vezes 1C, 12 vezes 3,4, 40,8. E a minha largura, de novo, a minha escala 1/12, e o meu desenho é 2,2, que está na minha imagem, e a largura do real é o que eu vou descobrir. Lembra que é desenho sobre real. Multiplicando cruzado, L vezes 1L, 12 vezes 2,2, 26,4. Então, nós encontramos o resultado da letra B. Número 2. Os três retângulos menores da figura são congruentes. Olha, os três retângulos, então, eles são iguais entre si e semelhantes ao retângulo ABCD. Então, cada retângulo desse daqui é semelhante a esse retângulo grande. Se AB é igual a 1, a medida de BC em centímetros é igual a AB vale 1. Eu não sei quanto vale o meu segmento BC, então a prof colocou que vale x. E se cada retângulo desse tem a mesma medida, então eu peguei o x e dividi por 3. Então quer dizer que esse ladinho vale x sobre 3, esse ladinho vale x sobre 3 e esse ladinho vale x sobre 3, ok? Então, o total vale x. Aí, agora eu vou relacionar o grande com o pequeno. Já que eles são semelhantes, então eu posso fazer uma proporção. O que eu vou relacionar? O grande com o meu pequeno. Observem. O lado AB é o do grande. O lado AB da figura grande. Só que o lado AB da figura grande não é o lado menor desse retângulo? Então, AB tem que relacionar com o lado menor do retângulo pequeno. Então, quando eu olho para esse triângulo pequeno aqui, o lado menor dele não é o B. Então, olha os lados correspondentes. Lado menor do grande com o lado menor do pequeno. Então, AB sobre BE. O lado maior do retângulo grande com o lado maior do retângulo pequeno. Então, BC é o lado maior do retângulo grande. E AB é o lado maior do retângulo pequeno. Então, ó, lado pequeno com lado pequeno. Lado maior com lado maior. Agora, eu vou só substituir os meus valores. O meu lado AB vale 1. O meu lado BE vale x sobre 3. O meu lado BC vale o x. E o meu lado AB vale 1. Nessa situação, não pode usar o telefoninho, cuidado com isso daqui. Então, prestem atenção. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só posso usar o telefoninho se a minha fração estivesse em cima. Só que eu tenho um número inteiro dividindo uma fração, então muito cuidado com isso. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Igual a x. A prof não colocou esse 1 aqui embaixo, porque esse 1 embaixo não faz diferença, tá bom? X dividido por 1 é o mesmo que x. Aí, 1 vezes 3, 3, e repete o x. 3 sobre x igual a x. Multiplicando cruzado, x vezes x é ao quadrado igual a 3. A potência transforma em raiz, logo x é igual a raiz de 3. Como ele quer o lado BC e o lado BC é o próprio x, então tá aqui, já encontramos o valor que nós queríamos, ok? Número 3. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dan Karnazes
cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais. Então, quer dizer que o americano ele correu 420 quilômetros, porque ele correu 10 vezes mais. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Dean Karnazes fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a pista pelo atleta? Então, quer dizer que ele quer relacionar essa pista que o professor desenhou na lousa com a que o americano percorreu. A que o americano percorreu, nós não falamos que foi 10 vezes maior do que a anterior? Então, 10 vezes maior do que a anterior, 42 vezes 10, quer dizer que o americano percorreu 420 quilômetros. Então, se eu percorri 420 quilômetros, eu vou relacionar o desenho com o real. O meu desenho está aqui, ó, 60 centímetros. Só que os 420 quilômetros, ele tem que vir para cá como centímetros também. Então, transformando 420 em centímetros, 420 quilômetros em centímetros, nós multiplicamos por 100 mil. Então, basta acrescentar 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Acrescentei 5 zeros ao 420, transformando assim em centímetros. Fatorando 60 com esse número aqui, que é os nossos 42 milhões, eu vou ter 1 sobre 700 mil. Então, a minha escala está de 1 para 700 mil, ok? Número 4. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. O engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em uma escala de 1 para 150. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Primeiro, eu tenho aqui o tamanho real. Nós precisamos achar o tamanho do desenho. Então, eu coloquei 1 sobre 150, que é a nossa escala, comprimento do meu desenho e o meu real. Se eu tenho 36 metros de comprimento, transformando ele em centímetros, eu multiplico por 100. Então, 3.600. Multiplicando cruzado, 150 vezes C, 150C, igual a 3.600. 150 está multiplicando, passei dividindo, então, 24 centímetros. Então, quer dizer que o comprimento no meu desenho, usando essa escala, será de 24 centímetros. Fazendo o mesmo agora para descobrir a nossa largura, 1 sobre 150, que é a minha escala, é igual a L sobre 2.850. Por que 2.850? 28,5 multiplicando por 100 para transformar em centímetros. Então, 2.850. Multiplicando cruzado, 150L igual a 2.850. Tá multiplicando, passa dividindo. 2.850 dividido por 150, largura igual a 19. Só que observem, ele disse que precisava deixar 1 centímetro de margem em relação às bordas da folha. Então, se eu tenho aqui a minha folha, e aqui me deu 19, e aqui me deu 24, eu preciso de 1 centímetro em todas as bordas. Então, se aqui tem 24, precisa sobrar 1 para cá, e 1 para cá. Então, quer dizer que eu tenho que somar 2 centímetros a esse comprimento. Se tem 19, precisa sobrar 1 de margem, então 1 para cá e 1 para cá. Preciso somar 2 centímetros de margem. Então, 19 mais 2, 21. 24 mais 2, 26. Cuidado com exercícios assim, tá? A interpretação. Então, a letra D é a minha resposta correta. Ok? Boa correção para vocês. Um beijão.